convidá-lo a abrir a sua Bíblia Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo de número 6, nos versos 1 até 27. Josué, capítulo 6, verso 1 a 27. O próximo domingo será o aniversário da igreja. Eu vou pedir o próximo sábado e domingo, eu vou pedir um grande favor para os irmãos: não sentem no fundo. Tem muitos bancos vazios aqui na frente para que os membros da igreja ocupem, deixe para os visitantes, porque geralmente os visitantes procuram os últimos lugares. Então eu vou pedir encarecidamente, e a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então ouça aquilo que o pastor está dizendo para você, não é o Espírito Santo, mas é o pastor, te fazendo um convite, a sentar-se mais à frente, mas ouça como se fosse uma voz do Espírito também, tocando no seu coração. Fala assim: eu não posso ficar muito lá atrás, não, tem que sentar lá na frente, deixar os lugares para os visitantes, ou então para as mães que têm crianças, fica mais à vontade. Então vamos lá, ler o texto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Dá uma paradinha devagar aí, senão eu não consigo ler tudo, Então, volta aí, eu vou voltar o texto aí. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele. Cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto os homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da arca do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa dos mais novos as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Pai amado, nesse momento nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez para ouvi-la e expô-la aos irmãos que aqui estão presentes, a fim de que eles possam ser edificados. Portanto, ó Pai, apesar de ser quem sou, pecador, um homem, eu quero te pedir, usa-me como boca Tua para falar ao Teu povo nessa noite, e que todos saiam dessa noite edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, depois da morte do grande líder de Israel, Moisés, Josué assume por determinação a direção do povo de Deus que estava adentrando a terra prometida. Sentiu-se pequeno demais para tamanha responsabilidade de conduzir o povo de Deus à terra prometida. No entanto, lhe confortou e Deus o confortou e o encorajou com as palavras descritas no seu livro, lá no capítulo de número 1, verso de número 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Desde o Egito, José acompanhou os feitos portentosos de Deus, e sabia que ele não abandonaria nos momentos mais críticos, mas a cada nova experiência, diante de determinadas situações, fez com que as suas convicções não pudessem ser questionadas, faz com que também faz com que as nossas convicções não sejam questionadas, mas renovadas. Agora tinha um grande enfrentamento pela frente, a muralha de Jericó. As muralhas de Jericó, meus irmãos, não eram quaisquer muralhas, pois eram enormes. A cidade de Jericó, meus irmãos, ocupava uma área aproximadamente de 32 quilômetros quadrados. Era protegida por muros de quase 10 metros de altura e por cerca de 6 metros de largura, dividido em 2. O primeiro de um dos 2 metros de espessura e o interno com 4 metros de espessuras. Então eram 2 muros, um do lado de cá, outro lado de cá. Havia um vão no meio de 5 metros. O primeiro tinha 2 metros de espessura, o segundo tinha 4 metros de espessura,
E, portanto, meus irmãos, nós vemos que os sentinelas diziam que os sentinelas, soldados que montavam guarda em cima dos muros, podiam ser avistados de longe, pois era realmente, na época, uma cidade inexpugnável, uma cidade colossal. Há enormes muralhas que se erguem diante da igreja para impedir que essa vivencie um verdadeiro, genuíno avivamento, as quais precisam ser removidas. Essas muralhas, elas precisam cair por terra. Há alguns obstáculos que precisam ser removidos da nossa vida, que nos impedem a vivenciar uma experiência mais profunda com Deus, que se levantam diante de nós, bem como a necessidade de remover alguns obstáculos que também se arraigam em nossos corações. Somente assim podemos experimentar um genuíno avivamento. Assim, meus irmãos, como havia um obstáculo para Josué enfrentar, entraves que precisavam ser removidos para que a vitória fosse conquistada, também para nós, como igreja, experienciar um verdadeiro avivamento, é necessário remover alguns empecilhos. Então, eu quero que você me acompanhe no texto, quais são esses empecilhos. O primeiro está no primeiro versículo. No capítulo 6, verso 1, diz assim, que aquela cidade, Jericó, estava como? Não, rigorosamente fechada. Aquela cidade que tinha um espaço grande, onde tinha muros altos, de 10 metros de altura, dividido em dois, nós podemos observar, queridos irmãos, que ela estava rigorosamente lacrada, fechada, cerrada. No hebraico, essa declaração é enfática e indica que as portas não só estavam fechadas, como também protegidas por ferrolhos e barras. Isto porque os moradores sabiam que algo terrível estava para acontecer com a aproximação do povo de Israel, povo este que eles conheciam a sua história e quantos povos eles derrotaram até chegar à terra prometida. Quantas vezes Deus pede que nós enfrentemos determinadas situações com as quais nos intimidamos, porque não vislumbramos uma saída. É verdade. Você já passou por alguns enfrentamentos que você falou assim, não adianta, está enrolado mesmo, não dá para seguir adiante. O negócio está rigorosamente fechado, está contra mim. Não há uma porta sequer, não há nenhum ferrolho para eu poder abrir, não há nenhuma maçaneta que eu possa girar, não tenho nenhuma chave para poder abrir, não tenho nenhum martelo para quebrar essas muralhas. Elas são muito grandes, elas são enormes, são espessas. Mesmo que jogássemos dinamite naquelas muralhas, elas ainda ficariam com algumas partes ainda de pé, porque elas eram espessas. Portanto, meus irmãos, quantas vezes Deus pede que nós enfrentamos e nós achamos que não vai dar certo, porque nós encontramos uma muralha diante de nós. Então, o jeito é desistir. Amados, para a igreja vivenciar um avivamento, nós temos que nos conscientizar que o inimigo sempre irá intimidar a igreja, colocando enormes empecilhos para que não avancemos e sejamos vitoriosos, pois ele está contente com uma igreja fria e morna, com crentes que não se preocupam em considerar a palavra de Deus como palavra de Deus e
permitir com que ela seja guardada em seu coração, ela se entranhe dentro dele ou dela, para poder corrigir-se dos seus maus e andar dentro dos princípios deixados pelo Senhor. Ou então, orar muitas vezes durante o dia, para ter uma comunhão mais profunda com o autor e consumador da fé. Ou então, também, estar junto com o povo de Deus, orando, louvando e ouvindo palavras edificantes que nos façam crescer. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Ela está ela está desistindo de um avivamento. Sabe o que está acontecendo com os crentes, que muitas vezes são frouxos, e não estão agregados à igreja, não estão envolvidos com a igreja, não estão dispostos a buscar um avivamento autêntico? É porque eles desistiram. Diante de tantas circunstâncias que nós atravessamos nesse mundo, diante de tantas turbulências, diante de tantos torvelinhos de problemas que vêm sobre as nossas vidas, nós acabamos desistindo de ser igreja, mas apenas persistindo em ser uma entidade religiosa. Amados, para a igreja vivenciar um avivamento, temos que nos conscientizar que esse inimigo, ele é terrível, e ele quer acabar comigo e com você, fazer com que os nossos corações sejam frios, ou então até mornos, a ponto de sermos vomitados da boca do Senhor. Nunca devemos nos intimidar diante dos obstáculos que o inimigo nos impõe, por mais pesado e impossível de vencê-lo que pareça ser para nós, pois Deus é quem vai realizar o milagre. Amém, queridos? É Deus quem vai realizar o milagre. É simples. O povo de Israel, meus irmãos, quando saiu do Egito, ele viu aquelas 10 pragas acontecendo. E quando saíram do Egito, estava ali diante do Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, e dos lados as montanhas não tinham para onde fugir. Ele falou assim: agora vamos morrer aqui. Mas Deus abriu o Mar Vermelho. Deus providenciou, meus irmãos, durante 40 anos o maná do céu e as codornizes, para que eles não morressem de fome e não perecessem no deserto, mas assim mesmo reclamaram. Diante dos inimigos, nós vimos assim vitórias implacáveis do povo de Israel, e agora eles estavam diante de mais uma guerra, e portanto, meus irmãos, nós vemos que agora eles tinham uma muralha diante deles. Não apenas um exército, mas uma muralha, porque exército eles já estavam acostumados a enfrentar, agora eles tinham uma muralha. E como eles iam subir nessas muralhas? Como eles iam derrubar essas muralhas? Como eles poderiam vencer os inimigos que lá de cima, 10 metros, poderiam com seus arqueiros bem treinados, alvejar com maior tranquilidade os seus inimigos? Portanto, amados, nós vemos que Deus é tremendo, e nós precisamos confiar nele, que as muralhas haverão de ruir. Encarem sem medo os obstáculos a serem vencidos. Olhe para as muralhas, por mais que sejam intransponíveis aos nossos olhos, pela fé, elas vão de ruir e o avivamento ocorrerá. Mas em segundo lugar, meus irmãos, confie na promessa do Senhor. Para que você consiga remover os obstáculos que lhe impedem a vitória, você tem que confiar na palavra do Senhor. Olha lá o versículo 2 do capítulo 6 de Josué. Olha lá, dá uma olhadinha. Versículo 2 do capítulo 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, fez o quê? Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Observe a posição do verbo aqui. Eu não vou entregar, eu já entreguei. Já é vitória certa. Fique tranquilo, isso é promessa. Eu já entreguei.
vocês não vão precisar usar a espada praticamente para derrubar as muralhas, mas eu já entreguei todos os que estavam ali, para que só Deus, se Deus lhe diz, eu entreguei na sua mão que lhe trava a vitória, e você duvida, então como você irá triunfar? Como você irá triunfar? É a mesma coisa daquele alpinista que um dia ele subiu uma grande montanha, e de repente veio uma tempestade muito grande, e o céu toldou, o sol escondeu-se de trás das nuvens negras, escureceu e logo veio a noite, e ele tinha que descer, e ele estava descendo, quando de repente ele caiu naquela escuridão, e ele não sabia aonde ele estava indo. Ele sentia o seu corpo descendo rapidamente, quando de repente a corda o travou. E ele não via nada. Era algo muito, mas estava muito escuro mesmo. Havia muitas trevas, e portanto, ele ouviu uma voz, corte a corda. Mas ele resolveu não cortar a corda, porque ele não sabia onde que ele estaria. Se ele cortasse a corda, ele poderia despencar no abismo, mas ele ouviu mais uma vez, corte a corda, e ele resistiu, mais uma vez, corte a corda, e ele foi resistindo, até que o frio tomou conta do seu corpo, e ele faleceu ali, pendurado. Quando a equipe de socorro apareceu, no dia seguinte, quando o dia clareou, encontraram ele a 2 metros longe da terra. Ele não quis confiar. Meus irmãos, nós temos que confiar em Deus quando as coisas são negras na nossa vida, quando as coisas estão praticamente parecendo perdidas, quando nós acreditamos que não existe mais uma luz no fim do túnel. Nós temos que cortar a corda, nós temos que confiar na promessa do Senhor, porque Deus falou para aquele povo que ele havia entregado aquele povo de Jericó nas mãos dos israelitas. Amados, a fé foi a principal responsável pela queda da muralha de Jericó, assim como está registrado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30, que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Meus irmãos, também precisamos crer que o avivamento virá, não fiando-nos em nossas forças, pois elas não são páreos para o inimigo, mas sim crendo fielmente nas promessas do Senhor, de que quem pedir, ser-lhe-á concedido. Terceiro lugar, nunca esqueça de buscar a presença do Senhor. No verso 6, sobre a arca que foi conduzida pelo sacerdote, lemos sobre a arca que foi conduzida pelo sacerdote. Diz o verso 6, então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Meus irmãos, a presença da arca é identificada com a presença do próprio Senhor, segundo a Bíblia de Genebra, quando faz menção ali no capítulo 3, verso 11 de Josué, quando diz, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Isso significava a presença do Senhor. Amados, a presença de Deus é necessária e muitíssimo necessária. Não podemos nos fiar na nossa própria capacidade ou habilidade de resolver qualquer impedimento que se levante diante da nossa vida sem buscar a Deus, a presença de Deus. Isto é presunção.
Precisamos da presença de Deus na nossa frente, assim como a arca ia à frente do povo, assim como Moisés orou lá em Êxodo capítulo 33, verso 15, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. A presença de Deus, meus irmãos, é animadora, assim como um filho se anima com a presença do seu pai, numa situação intrincada, pois ele sabe que o seu pai vai dar conta do recado. Não é assim? Você se lembra quando você era criança? Quando você tinha medo de alguma coisa, havia algumas pessoas querendo te bater, quando era infante, quando aparecia sua mãe, parecia um alívio. Quando aparecia o seu pai, então, nem se fala. Parece que ele ia pegar todas aquelas crianças, ia dar um pescoção nelas e mandar de volta para casa. Amados, é assim que nós devemos sentir quando nós temos Deus na nossa dianteira. Quando nós temos a certeza de que a presença do Senhor está conosco, o mal se afugenta, o inimigo não chega nem perto. A presença de Deus, meus irmãos, é algo fundamental para a vida do crente. Só numa relação íntima, santa com o Senhor, podemos desfrutar de um verdadeiro avivamento que vem do trono de Deus quando estamos na presença de Deus. Crente que não está na presença de Deus, igreja que não está na presença de Deus, que não tem a presença de Deus, nunca receberá ou então experimentará um avivamento. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós devemos perseverar em nosso objetivo, ainda que nós não vislumbremos de imediato o resultado. Olha só o versículo 12 do texto. Versículo 12 diz assim: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. E o versículo 14: no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. Irmãos, 6 dias rodeando as muralhas de Jericó. É como se Josué convidasse o pessoal: vamos fazer um tour aqui em torno de Jericó. Vamos passear aqui. E eles rodearam, uma vez, num dia, voltaram, pernotaram, no outro dia, voltaram, rodearam mais uma vez. No terceiro dia, a mesma coisa. Não havia uma palavra, não havia som, apenas, meus irmãos, os sacerdotes que levavam as trombetas de chifre de carneiro, iam tocando continuamente. Só ouvia os chofar. Amados, às vezes bate um desânimo à porta do coração, quando nós não vislumbramos de imediato o resultado, quando nós nos colocamos em oração para solucionar um problema. Já aconteceu isso com você? Você fica lá, você põe de joelho, você ora, pede a Deus: Senhor, põe a tua mão, resolve, cura, faz isso, faz aquilo, e as coisas não acontecem. Parece que você vai perdendo as esperanças, vai perdendo as forças, parece que Deus não está te ouvindo. Não, queridos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que você tem que fazer é continuar rodeando as muralhas, é continuar rodeando os seus problemas, é continuar rodeando as circunstâncias desfavoráveis que se levantam contra você. Amados, tenha paciência, saiba esperar, mesmo que você tenha que rodear várias e várias vezes os obstáculos que te impedem um verdadeiro avivamento, aguardando a voz de comando de Deus. Não seja impaciente como Naamã, que não quis se banhar nas águas do Jordão, acreditando que aquelas águas eram sujas, e que lá no seu país havia os rios Tigre e Farfar, que tinham águas melhores daqui do Jordão. Mas seja perseverante, ainda que não vislumbre nenhuma nuvem do céu, quando Elias pediu ao seu moço: suba, olhe lá para diante, vê o que você está vendo.
ele subia, descia, falou: não vi nada, o céu está limpinho, o sol causticante. Suba de novo. Subiu segunda vez. E Elias orando. Elias orando e mandando o seu moço subir. Subiu uma, subiu duas, subiu três, subiu quatro, subiu cinco, subiu seis. Quando chegou na sétima vez, ele falou assim: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Então ele falou assim: corra que vem chuva. E veio mesmo. A chuva o apanhou antes mesmo que eles chegassem ao seu destino. Nós temos que aguardar com paciência. Diz o texto da palavra de Deus lá no Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Temos que ser pacientes, queridos, temos que ser pacientes. Simplesmente obedeça, pois a obediência é uma das chaves da vitória. Fé e obediência. As nossas armas não são carnais. Não foi usado dinamite, não foi usado pólvora, bombas, nem foram realizadas reuniões estratégicas militares, estratégias militares, políticas, mas tão somente a fé e a obediência. Porque as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Você já leu esse texto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4? Se você está atravessando um momento difícil, leia esse texto, 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, ou então anulando sofismas. Deus prometeu a vitória e o povo creu e obedeceu. O avivamento ocorre quando nós exercemos a nossa fé e obediência plenamente em Deus. Quando há perdão no coração dos crentes, quando há renovo na sua palavra, há uma oração constante. O avivamento só ocorre desta forma. Em quinto lugar, meus irmãos, utilize a estratégia divina. A estratégia da conquista de Jericó era construída em torno da aliança de Deus. Não havia sentido algum nessa estratégia, e ela envolvia dar voltas na cidade, e a última volta, uma volta sétupla, finalizando com gritos, e então a muralha da cidade seria destruída. Meus irmãos, para o melhor estrategista militar, essa é uma estratégia maluca aos olhos dos grandes estrategistas. Mas diz o capítulo 6, verso 9, os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E olha o versículo aí 9, soavam continuamente. Meus irmãos, não é para você pedir e aguardar 7 dias acontecer. É você pedir, e a Bíblia diz, pedir e parar de pedir? Não, pedir e dar-se-vos-á. A repetição do verbo significa que nós devemos ser constantes em nossas orações e pedir aquilo que é necessário para Deus. E nós temos que pedir, sermos contínuos na nossa petição, assim como os sacerdotes eram contínuos em tocar o chofar. Note, meus irmãos, que aqui nada aconteceu. Somente os sacerdotes estão tocando cada um o seu chofar, porque chofar era uma trombeta, uma buzina, nos versos 9 e 13, parece algo muito improvável que o simples toque de uma trombeta poderia acontecer ou ocasionar algo no mundo físico. Fisicamente, nada mudou, mas no mundo espiritual já estava correndo algo. Enquanto eles obedeciam, ou seja, eles tocavam, ordens foram liberadas do reino espiritual, determinando que o muro de Jericó fosse derrubado.
e que os israelitas conquistassem a cidade, pois era a voz de Deus, e assim diziam. Enquanto eles andavam e tocavam, algo se movia no mundo espiritual. Você tem que entender isso. Você pode não estar percebendo que Deus esteja atendendo a sua oração, mas Ele já está preparando a tua vitória. Lá na glória, as suas orações têm chegado ao altar do Altíssimo, e Ele já está movendo os seus anjos e movendo tudo para atender e fazer algo a seu favor. É assim que uma igreja vivencia um avivamento, quando ela ora, e quando parece que nada acontece, mas ela sabe que no mundo espiritual está ocorrendo algo diferente. Quando a igreja se coloca humildemente em oração, esta é a grande estratégia divina para Deus nos alcançar com a sua graça. Somente dependendo da força soberana de seu Deus é que um verdadeiro avivamento ocorre. Precisamos nos dedicar em oração, como os israelitas se dedicavam, dando voltas em torno daquela muralha, para que o avivamento venha também aos nossos corações. Aos olhos dos homens, a oração pode não ser nada. E eu vi tanta gente, mas eu vi muita gente não, mas eu vi pessoas debochando dos crentes. Está vendo? Você ora, olha lá o que aconteceu na política, olha o que está acontecendo na sua casa, olha o que está acontecendo na sua cidade, olha o que está acontecendo na sua família, olha o que está acontecendo nos seus filhos. Aí você fica, mas é verdade, eu estou orando e parece que tudo está dando ao contrário. As orações nunca são contrárias. Deus tem o tempo certo de responder às nossas orações. O povo orou por mais de 400 anos para ser libertado do Egito, e Deus atendeu a oração do seu povo. Deus atendeu a oração de muitos dos seus servos, rapidamente, ou mesmo que demorasse um pouco, demorasse algumas horas, demorasse alguns dias, demorasse alguns anos, mas Deus atendeu a oração do seu povo, e quando Deus atende, Ele coloca o melhor. E isso, meus irmãos, é experienciar um verdadeiro avivamento. É quando sabemos que oramos, e mesmo no silêncio de Deus, sabemos que Ele está se movendo ao nosso favor no tempo certo. Portanto, meus irmãos, bombardeie os céus com as suas orações, e Deus pelejará por você. Lute diante da ordem de Deus. O avivamento virá por meio de corações contritos diante do Todo-Poderoso. Concluindo, meus irmãos, para vivenciar um grande avivamento, é preciso ter uma experiência, primeiramente, de transformação salvadora, por meio de Cristo Jesus. Há uma grande muralha que fazia separação entre nós e o nosso Deus. O pecado que afasta toda criatura do seu Criador, impedindo que tenha uma vida abundante e próspera diante do Senhor, e que leva ainda este pecador ao inferno. Contudo, esta muralha foi vencida e derrubada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio do seu sangue foi destruída essa barreira, e hoje, com ousadia, podemos nos achegar ao trono da graça para acharmos ocasião em tempo oportuno. Há outras muralhas que se levantam diante dos cristãos, mas nenhuma que não possam ser rompidas, derrubadas pela fé e obediência, que culminam num verdadeiro avivamento da igreja. Se uma tão imensa muralha for derrubada pela fé dos israelitas, que estavam sob o comando de Josué, porque Deus tinha um propósito específico na vida deles, quanto mais em nossas vidas, cujo próprio Senhor se animou a morrer por mim e por você na cruz,
para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que o recebe tenha a vida eterna. Não tenha medo de romper as muralhas que estão diante de ti, mas vença-as, seguindo sempre as orientações divinas, e prove de Deus um avivamento que fará uma enorme diferença na sua vida. A história do povo de Deus sempre foi marcada por lutas e vitórias, as quais sempre foram conquistadas através das remoções de obstáculos aparentemente indevassáveis. Agora, depois das conquistas, das lutas, das vitórias, como tem ficado Deus, que sempre esteve ao seu lado? Quando você lê o restante do texto, o verso 19, fala sobre os despojos da muralha, da batalha. Deus ordenou que a prata, o ouro, o bronze e o ferro fossem consagrados a ele. Será depois que consagrado os resultados da nossa vitória a Deus, temos sido pelo menos agradecidos ao Pai por todas as dádivas que Ele tem nos dado? Diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido? Demos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e adoração, todo louvor, obediência, dedicação e consagração das nossas vidas, pois é isso que Deus espera de seus adoradores, a quem os faz mais que vencedores, e propõe assim um verdadeiro avivamento no seio da sua igreja. Que você e eu possamos ouvir essa mensagem, que você e eu possamos levá-la aos nossos corações, que você e eu possamos sair diferentes de como aqui entramos, com o santo objetivo de vivenciar uma experiência profunda com Deus, que cause um avivamento, a começar em mim e a espalhar por toda a igreja, em nome de Jesus, amém.